Quando James Webb voltou seus olhos para o 3 Atlas, ninguém imaginava o que estava prestes a surgir. As leituras desafiaram modelos, os espectros não batiam com nada conhecido e algo naquele objeto vindo de fora do sistema solar simplesmente não fazia sentido. Seria um erro nos instrumentos ou uma assinatura de algo que ainda não compreendemos? O que o Webb encontrou lá fora é tão incomum que obrigou os cientistas a reavaliar o que acreditavam saber sobre cometas interestelares. Prepare-se, porque o que o Webb viu no Atlas é mais enigmático do que qualquer um esperava. Em meio ao silêncio do espaço profundo, o telescópio James Webb voltou sua atenção para um visitante que já vinha intrigando os astrônomos desde o momento em que foi detectado. O 3 Atlas, um objeto interestelar vindo de fora do sistema solar, havia mostrado sinais incomuns, mas ninguém esperava o que o Webb revelaria. Usando o instrumento NIRSPEC, o telescópio capturou o espectro mais detalhado já obtido de um corpo desse tipo. Enquanto observatórios terrestres e o Hubble mostravam apenas a superfície visível, o Webb atravessou a poeira e a névoa, expondo o que estava escondido sobre as camadas geladas. A análise infravermelha revelou algo desconcertante, uma assinatura química diferente de tudo o que já havia sido visto em um cometa interestelar. Em vez da predominância de água congelada e poeira, o Atlas exibia proporções anômalas de dióxido de carbono e compostos orgânicos complexos, substâncias que, em teoria, não deveriam existir em tamanha abundância em um corpo vindo do espaço interestelar. E foi aí que começaram as perguntas. Por que o Atlas é tão diferente? De onde vieram essas moléculas que parecem desafiar o que a física esperava encontrar? O Webb não apenas confirmou a natureza incomum do Atlas, ele levantou dúvidas sobre o próprio processo de formação de objetos vindos de outras estrelas. E, a partir daqui, as interpretações se dividiram entre o rigor da ciência e o mistério do inexplicável. O que o James Webb encontrou no Atlas não foi apenas algo curioso, foi algo inquietante. Os dados mostraram que o Atlas não se comporta como um cometa comum. Em vez de liberar gases de forma constante, como se estivesse evaporando aos poucos ao se aproximar do Sol, ele faz isso em intervalos, quase como se estivesse respirando. Esses pulsos chamaram a atenção imediatamente. Para os cientistas, podem ser rachaduras se abrindo e fechando dentro do núcleo, soltando jatos de gás em sequência. Mas outros pesquisadores notaram um detalhe ainda mais intrigante. Os intervalos desses pulsos parecem seguir um ritmo, um padrão que não se explica tão facilmente pela natureza. E foi aí que começaram as especulações. Alguns astrônomos amadores levantaram uma hipótese ousada e, claro, controversa. Será que o Atlas é apenas um cometa? Ou existe a chance de ele ser um fragmento artificial, vindo de algum lugar muito além das fronteiras que conheçamos? O debate ganhou força depois que o Webb registrou reflexos incomuns em determinadas faixas de luz. Esses reflexos não lembravam rocha, nem gelo, mas algo mais liso, mais ordenado, quase como se houvesse superfícies metálicas escondidas sob a camada de poeira. Ninguém sabe o que são. E é justamente essa falta de respostas que mantém o Atlas no centro de uma das discussões mais misteriosas da astronomia moderna. O Webb revelou os sinais, mas as perguntas continuam sem respostas. Agora que entendemos o que o Webb realmente captou, surge a grande pergunta: o que esses sinais significam? Entre os astrônomos, 3 interpretações ganharam força, cada uma com implicações muito diferentes. A primeira delas parte da ideia de que o Atlas nasceu em um ambiente completamente distinto do nosso sistema solar. Isso explicaria por que o Webb detectou uma quantidade tão incomum de dióxido de carbono em relação à água. O Atlas pode ter se formado em uma região extremamente fria, ou ter sido moldado por radiação intensa, ou que alterou a proporção de gases em sua composição. Em outras palavras, ele seria um produto natural, mas de uma fábrica cósmica diferente. Essa teoria não apenas explica as leituras do Webb,
como também oferece uma janela para entendermos como outros sistemas planetários dão origem a seus próprios corpos gelados. Uma oportunidade rara de observar a química de outro canto do universo em ação. Outra explicação também permanece dentro do campo natural, mas é mais intrigante. Alguns pesquisadores acreditam que o Atlas pode ter uma crosta ou estrutura interna fora do comum. Essa camada poderia aprisionar parte da água e permitir que o dióxido de carbono escapasse com mais facilidade, criando uma aparência química distorcida. Observações feitas pelo VLT mostraram sinais de gases como CN e até linhas metálicas de níquel, elementos pouco usuais em cometas. Essas pistas indicam que há processos físicos mais complexos acontecendo na superfície. Talvez fissuras que liberam jatos irregulares, ou reações químicas provocadas por séculos de exposição à radiação estelar. Se for esse o caso, o Atlas seria um corpo natural, mas com um comportamento tão peculiar que ainda desafia nossas classificações atuais. Por fim, existe a hipótese que mais divide opiniões e também desperta a imaginação. Alguns astrônomos independentes argumentam que certos padrões do Atlas, como o excesso de CO2 e reflexos metálicos atípicos, poderiam ser difíceis de explicar apenas com a física de cometas. Essas observações levaram à especulação de que o objeto possa ter passado por algum tipo de processamento não natural, talvez resultado de atividade tecnológica ou interação artificial. Essa ideia, porém, ainda é tratada com cautela. Mesmo os pesquisadores que levantaram essa hipótese reconhecem que ela carece de provas concretas. A comunidade científica, em sua maioria, continua concentrada em buscar dados mais robustos antes de aceitar algo fora do campo natural. E como distinguir entre essas possibilidades? Os astrônomos estão observando 3 pontos principais. O primeiro é o movimento. Se o Atlas apresentar pequenas acelerações que não podem ser explicadas apenas pela liberação de gás, isso pode indicar uma força adicional e abrir novas perguntas. O segundo é a composição detalhada. Ao medir os isótopos presentes em suas emissões, é possível descobrir se o material é primitivo ou foi alterado por algum tipo de processo incomum. E o terceiro é o comportamento com o tempo. Se os jatos, os reflexos e as emissões seguirem um padrão previsível e coerente, a explicação natural se fortalece. Mas se surgirem irregularidades impossíveis de reproduzir com os modelos atuais, a teoria alternativa ganha peso. Até agora, os dados mostram que há algo realmente fora do padrão, mas nada que já possa ser considerado extraordinário. O Webb revelou composições inusitadas. O VLT confirmou elementos metálicos inesperados, e medições astrométricas mostraram que o Atlas segue uma trajetória estável, sem desvios misteriosos. Tudo isso reforça que ainda estamos no meio da investigação, e não no fim dela. No final das contas, é um caso que não deve ser tratado com pressa. O Atlas não está apenas nos mostrando uma anomalia. Ele está nos lembrando de que, mesmo depois de séculos de observação, o espaço ainda guarda segredos capazes de nos fazer repensar o que chamamos de normal. O Atlas veio de longe demais para se encaixar facilmente nas nossas categorias. E talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante. Cada leitura, cada dado que o James Webb envia, não é apenas um número em uma planilha. É um lembrete do quanto ainda ignoramos sobre o próprio universo. Talvez o Atlas seja apenas um cometa, mas um cometa nascido em um ambiente que desafia tudo que conhecemos sobre formação planetária. Ou talvez, por trás de sua aparência gélida e comportamento enigmático, exista algo que ainda não temos vocabulário para descrever. O que é certo é que o Webb revelou mais do que um objeto, revelou um mistério. E é isso que mantém os olhos da ciência voltados para ele, atentos, pacientes e silenciosamente intrigados. Enquanto o Atlas segue sua rota para fora do Sistema Solar, ele leva consigo perguntas que talvez demorem décadas para serem respondidas. Mas é exatamente assim que o conhecimento avança, um enigma de cada vez. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like.
Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos como este. E se quiser acompanhar as próximas descobertas sobre o Atlas e outras investigações do espaço profundo, inscreva-se no canal e ative o sininho. O universo ainda tem muito a revelar, e nós estaremos aqui para contar essa história.